Muito bom dia, seja bem-vindo a mais essa live da Rota Map, Mapa da Escrita à Publicação. Então, nessa Rota Map eu tenho feito uma série de lives tratando sobre diversos assuntos para ajudar autores e futuros autores a escrever, publicar e vender os seus livros. E enquanto o pessoal chega aqui, eu vou dando aqui alguns recados. Para quem está assistindo essa live gravada, já deixe nos comentários para eu saber que você esteve por aqui. Deixe seu nome, a cidade onde você está falando. E hoje o tema da nossa live é o autor que vende não depende da sorte. Não depende da sorte. E é sobre isso que eu trago um convidado muito especial para falar sobre vendas, né? A venda ela não acontece somente nos lugares comuns ou óbvios. A venda acontece de várias maneiras, em várias oportunidades. Olha só, a Nívia já respondeu aqui que ela está falando de Itaberaí. Seja bem-vinda, Nívia. Nosso convidado já deve estar chegando aí. Deixa eu mandar aqui o convite. Nosso convidado já chegou aqui, o Ulisses, e logo já vamos falar com ele. Eu quero dar um recado aqui muito importante, quero que você fique até o final, porque eu tenho um convite mega especial para fazer para você. Estamos realizando aí essa série de lives e ao final vai acontecer algo impactante, que vai transformar a sua jornada como autor. Olha só, o Robert Paulo está falando de Bom Jesus do Araguaia, no Mato Grosso. Então, nós temos aqui uma grande oportunidade de conectar autores do Brasil todo. E fique atento, porque esse tema é Eu fiz uma pesquisa recente com autores do Brasil todo, e a grande dor, a grande dificuldade do autor é realmente a comercialização do livro. E nós temos falado intensamente sobre esse tema nessa nossa série de lives. E hoje ela é muito focada, justamente, mais focada ainda nesse processo de venda. A nossa primeira live foi sobre lançamentos, depois a segunda sobre como não deixar o seu livro morrer após o lançamento, e a live de ontem nós falamos sobre carreira literária. Então, cada um dos assuntos ainda está lá no meu feed, também vai lá, assista essas lives anteriores, porque com certeza vai acrescentar aí. Já chamei aqui o Ulisses, ele já vai entrar. Quero que todos deem uma boa-vinda aí para ele, mandem um joinha aqui no Alô, chat, alô, alô. e a gente se conecta. Bom dia, Ulisses, tudo bem Bom com dia, você? bom dia, bom dia. Será que você consegue pegar um pouco mais de claridade no rosto ou não? Tá Parece que você virou um engraçado, pouquinho e melhorou. era para estar, era para estar certinho aqui, porque a iluminação está boa aqui Aham. no quarto, né? Às vezes você virar um pouquinho mais, você pega a claridade da... Ah, melhorou, Melhorou um pouco? melhorou. Ah, então tá bom, então tá ótimo. Hoje você está falando de onde, Ulisses? Então eu estou em Uberlândia, em Minas Gerais, terra mineira. A gente sempre tem essa prática de fazer esses movimentos, inclusive é um dos nossos pilares aqui que nós vamos compartilhar, né, Leandro? A importância de você fazer movimentos para você conectar com outras pessoas, para você fazer novos negócios, para você abrir novas oportunidades. E também vamos falar sobre como esse livro aqui tem feito, né? Realmente tem aberto portas e conexões, né? Então, eu estou na cidade de Uberlândia hoje. Muito bem. Ulisses, e para que o nosso público aqui te conheça um pouco mais, você que é mentorado da jornada do autor, do Leandro Almeida, conta um pouco mais Sim. sobre o seu processo da escrita, da publicação, para depois a gente falar sobre as vendas.
Ah, bacana. Então vamos falar um pouquinho sobre a minha história. A minha formação é em física, fui professor há 20 anos, hoje eu sou um empresário bem-sucedido na minha área, e a minha especialidade hoje é estruturação financeira através de crédito. A gente viabiliza crédito mais em conta possível do mercado, né? O modo tradicional está muito alto, então através dos consórcios a gente levanta capital de giro inteligente, a gente faz alavancagem, tem uma mentoria com consórcio também, uma mentoria sobre créditos, uma mentoria como você enxergar novas oportunidades com um segmento de visão ampliada, mas só que a minha vida não foi, não era assim, né? Eu tinha uma vida mais pacata como professor, já tinha uma profissão assim bem estável, né? Já estava dando aula em sete escolas até 2017, 2018. Aí veio a questão da minha visão, quase perdi totalmente a visão, né? Como você já a gente já bateu um papo sobre isso. As pessoas nas redes sociais, algumas pessoas conhecem também, né? E eu tive uma nova oportunidade. Eu pensei que era um fim da minha vida, um limão na minha vida, que iria azedar toda a minha vida. E eu percebi com Jesus, com Deus, com a força de muitas pessoas, a força da minha esposa, da minha família, das minhas filhas, né? E uma pessoa excepcional, como a minha médica, a doutora Érica Freitas, trouxe outro norte na minha vida. Eu falei assim, não, olha, eu posso fazer algo diferente na minha vida. Eu posso pegar essa situação e realmente assim fazer de uma ativação, de uma motivação maior na minha vida, e fiz uma transição de carreira. E nessa transição de carreira, para o consórcio, para os bancos, como empresário hoje, né, eu também fiz vamos dizer assim, Deus me despertou para compartilhar isso em livros. Deus me despertou para compartilhar isso em história. Porque eu percebi que além de ajudar muitas pessoas a resolver, né, soluções financeiras que elas estavam precisando, eu poderia também levar uma mensagem de motivação. E hoje apenas com 8% de visão, graças a Deus que hoje eu louvo o Senhor, eu ainda tenho a mobilidade de andar, caminhar sozinho, né, mas com cuidado, passei por alguns treinamentos, e agora apenas com 8% de visão eu faço todo esse movimento, né? E assim, uma das pessoas que eu tenho que agradecer essa conexão é você. Eu sempre tive um sonho de escrever um livro. Eu não sabia o tema, não sabia o norte. Claro que eu já tinha uma certa experiência como professor, ensino, uma facilidade, uma pouca facilidade de escrita, mas ter te conhecido, parece que Deus foi assim, me levando a etapas, né, de 2019 para cá, etapas, sonhos, eu fui aprendendo a escrever, eu fui percebendo que fui estudando sobre psicologia, técnicas de vendas, técnicas de comportamento, desenvolvimento humano, isso tudo foi realmente assim florescendo em mim. E o ano passado veio essa ideia, te conheci no ano passado em janeiro, né, comecei a fazer a sua mentoria, e dessa mentoria, desse contato, foi fundamental, porque a gente fica meio perdido de como fazer as coisas acontecerem, né? E quando a gente, ouvinte, quando você pensa em escrever um livro, parece um grande elefante na sua frente, né? Parece uma grande missão, né? É como você tivesse, assim, uma missão de construir um grande prédio, um grande edifício. Mas eu percebi com o Leandro que a gente poderia construir a partir de um tijolo, de uma janela, devagar, escrevendo um capítulo, Ulisses, dois, organizando. Isso foi só- fundamental na minha vida. aham, uma Essa pergunta é a minha aqui. história. O, o desejo ou a vontade de escrever esse livro, de colocar esse seu conhecimento no papel, como que ele surgiu assim? O porquê? Você falou que fez alguns cursos, algumas coisas assim, mas mais especificamente, como que foi esse despertar aí para os livros? É interessante que, como eu perdi 90% da minha visão, mais do que isso, e a fragilidade, né, que desse tempo, né, que me trouxe, e também assim, vamos dizer assim, a energia que eu tinha que colocar para me motivar, para me ativar a motivação, para eu poder dar a volta por cima, né, me trouxe assim uma vontade de compartilhar esse conteúdo, né? Eu já fazia esse compartilhar de conteúdo antes e tudo no Instagram,
Mas aí o seguinte, eu percebi que eu perdi 90% das habilidades, não, 90% da visão física, mas eu percebi que Deus me ampliou outras habilidades. Aí nasceu a visão ampliada, né? Nasceu esse tema. E eu falei assim, não, eu tenho que colocar isso num livro, eu tenho que testemunhar, eu tenho que realmente, assim, proclamar, né? Essa, essa experiência, né? Colocar essa experiência em papel. Nasceu desse desejo, né? De compartilhar as minhas experiências, porque o livro hoje são 10 capítulos de uma metodologia estratégica, onde que eu falo sobre empreendedorismo, falo de desenvolvimento pessoal, falo sobre motivação, sobre a ativação da motivação, trago as tarefas, né? Aqui fotos, QR codes. Então é um livro muito interativo, né? Então, assim, a vontade, né, nasceu realmente do propósito, né, do novo chamado que eu recebi, assim, eu recebi um novo chamado de Deus, né, na minha vida. E o Visão Ampliada realmente nasceu, foi uma grande gestação que nasceu no ano passado. Muito bem, parabéns, Ulisses. E essa condição, ela nos inspira muito. Por quê? Porque eu ouço muito de autores, às vezes, falando: ah, mas eu não tenho tempo, eu não sei como, eu não dou conta, e fica inventando uma série de desculpas, de situações, para cada vez adiar esse sonho, né, de publicar um livro. E quando a gente ouve essa história do Ulisses, que perdeu 90% da visão, vocês sabem o que é isso? Perder 90% da visão? Eu tenho a grata oportunidade de conviver com o Ulisses, né? Já há algum tempo a gente anda junto e a gente percebe o quão difícil é não ter 90% da visão. Mas ele não focou no que ele não tinha, ele focou no que ele tinha, né, que era os 10%. E apesar dos 10%, ele escreveu o livro, organizou as fotos que era para incluir, colocou vários links para QR codes, para vídeos, para complementos do conteúdo do livro. Então o livro ficou extremamente interativo, saiu daquela, às vezes, monotonia e tornou um livro interativo. Teve uma outra grande sacada, ele convidou a esposa dele para escrever um capítulo que deu uma Isso. virada de chave, uma inclusão, né, na obra, porque todo esse processo que ele passou, a família passa junto, né? Não é ele sozinho, é a família que sente tudo isso, né? Sente na época ali, essa fragilidade. Mas depois ele, com fé, com coragem, determinação, ele atravessou tudo isso e publicou um livro. E lançou esse livro, assim, também em grande estilo. Por quê? Foi. Em Eu um lembro. aspecto, antes... Leandro, Ah, se você tocou no ponto aí, é importante a gente voltar um pouquinho sobre a certo. questão de procrastinação, né? Eu acho que na nossa vida a gente fica adiando muita coisa, sabe? Tem uma série de razões por isso. E eu sei que você, por exemplo, está nos assistindo aqui, tem vontade de escrever um livro, ou até mesmo já até participou de um projeto de coautoria. Eu comecei nos projetos de coautoria com o Rafael Medeiros. Foi fundamental começar a participar. Eu tenho 6 livros de coautorias. Então, eu participo eu participo 2 livros por ano de coautoria com o Rafael Medeiros, da Escola de Gestão de Tempo. E também ele tem as ferramentas de gestão de tempo. Você percebe que foi uma junção, né? É uma junção de conexões, uma junção de ferramentas que a gente vai juntando para a gente poder alavancar, sair do lugar, ou seja, sair da esteira e para a escada rolante, né? Ter direção na vida. Mas é o seguinte, olha só, Leandro, é importante frisar o seguinte, uma coisa que eu aprendi é fatiar o elefante, fatiar o boi. Você quer comer um boi em um dia, uma semana, você não vai dar conta. Mas quando você fatia em pequenas partes, você transforma esse boi em bife. Então você vai comendo um bife por dia, um bife a cada vez, um bife a cada refeição. No final de um ano, você vai ter consumido relativamente boa parte desse boi. Então, o que muitas vezes você enxerga assim, eu vou escrever 10 capítulos, mas como? Vou escrever um livro, mas como? Né?
como que eu fiz, no caso, para poder sair desse estado de procrastinação e colocar em prática, colocar em movimento? Eu, em todo momento que eu tinha uma pausa, eu escrevia algo. Em todo momento que eu estava ouvindo alguma coisa, eu anotava frase de efeitos, eu anotava um tipo um diário do meu coração. Eu fui anotando. Então eu uso, olha só para você ter ideia, aqui não dá para mostrar, mas essa live está sendo transmitida nesse celular, que eu tenho um aplicativo que eu escrevo. Vou tirando tudo da cabeça. E depois eu vou organizando em tópicos. Aí eu abro mais tópicos. Então eu vou escrevendo, às vezes, dentro do carro como passageiro, porque eu não dirijo mais. Eu vou escrevendo numa recepção de um hotel que está demorando. Eu vou escrevendo quando eu estou esperando um cliente. Ele, às vezes, coloca eu na espera de meia hora. Estou escrevendo. Então você faz uma atividade paralela, compreende? Então, assim, eu tenho vários hábitos. Vou para academia cedo, já escuto uma palavra, já escuto algo. Aquilo está me interessante, no finalzinho ali do café, no finalzinho da academia, eu anoto. Então, se você criar um hábito de um pouquinho de cada vez, aquele um pouquinho, na sua somatória, vai dar um livro. Então, é importante que você saia, né, do lugar e dê o primeiro passo. Hoje, você pode, por exemplo, uma tarefinha para você. Escreve o primeiro parágrafo. Simplesmente escreve. Compreende? Quando eu fui escrever o meu primeiro livro de coautoria, um capítulo, parecia algo gigante. E agora eu já estou escrevendo o segundo livro já, né? Já estou com um projeto de segundo livro, Almeida. E Ana Almeida? Parabéns, Ulisses. Olha só, Bora, bora, ele bora. aproveita todas as oportunidades para tirar, porque a primeira etapa que a gente tem que fazer para o livro é tirar o que está aqui e colocar no papel, ou no aplicativo, ou no computador. E ele aproveita o quê? Momentos de ociosidade, ele aproveita aquele pensamento e já escreve ele. Por que, que é importante isso? Isso aqui é uma dica de ouro para quem está escrevendo um livro. Porque o pensamento, eu digo que ele é como faísca. Um pensamento é faísca. E faísca, para você manter ela acesa, é igual um isqueiro. Você tira a faísca ali e tem que manter ele aceso. Então você vai estar gastando energia para manter aquilo. Se você desfoca, dispersa, a faísca vai se apagar e às vezes é aquela questão. Aí você lembra, pensa numa coisa, uma ideia maravilhosa e tal, não escreve. Aí você, não, depois eu vou voltar nela. Aí quando você vai Isso, voltar nela, aí você já não lembra exatamente. mais A daquela ideia. importância de você escrever, porque você vai vendo a sua evolução, porque vem os sabotadores de sonhos, né? Será que vai dar Sim, certo? Será que alguém vai ler meu livro? Será que as pessoas vão gostar? Tá vendo só que é um medo de rejeição, um medo de aceitação? Então, vem a questão da dificuldade de você separar o tempo e depois vem o desafio de você, às vezes, ficar preocupando demais o que as pessoas vão pensar, como que vai ser, né? Então, você vai eliminando isso da sua cabeça, vai eliminando isso do seu coração, vai tendo fé, vai tendo posição, porque é desafiador. E para você que está me ouvindo, talvez você pense assim, nossa, mas ele tem muito tempo. Não, o meu tempo é bem escasso, bem curto, porque hoje eu sou empresário, eu cuido do estado de Goiás e todo o plano nacional de consórcio, atendo mais de 50 agências, tenho na minha carteira mais de 120 gerentes que eu apoio nos consórcios. Hoje, para você ter ideia, eu estou apoiando o Santander, estou apoiando o Bradesco, estou apoiando o Banco do Brasil, estou apoiando o Rodobens, tem vários colaboradores, um escritório grande, e os movimentos em feiras. Eu estou projetando agora paralelamente, quando eu estava vindo para cá, eu estava vendendo consórcio, estava resolvendo pós-venda, tem uma feira em março que eu estou projetando, vou estar lá com visão ampliada, né, num instante. Então você tem que ver já o layout, você já tem que alugar as mesas, já tem que ver o cartão, você já tem que ver o brinde, um planejamento, compreende? E apoiando a minha esposa nessa viagem e ainda fazendo agenda de negócios e palestras e também de lançamento e livros aqui em Uberlândia. Paralelamente, você vai mexendo em várias áreas. Então, a dinâmica da minha vida é porque eu aprendi a fatiar, eu aprendi técnicas, né, de metodologia,
que eu uso hoje muito para ensinar as pessoas sobre DRA. Nasceu esse método de você ter direção, reavaliar as suas ações diariamente e acelerar. Compreende? Então, você, ouvinte, pensa que você não tem tempo, é engano. Você pode mesmo começar hoje um livro e deve. Agora, outra coisa importante, a terceira coisa importante para voltar aí o ping-pong para o Leandro, é ter um mentor nessa área. O Leandro, o Leandro foi fundamental, porque ele mesmo disse aí, tá, as ideias foram minhas, tá, papá, o livro foi meu, foi escrito tudo, mas ele foi dando aquele glacê. A estrutura, você coloca a farinha de trigo, os ovos, o fermento, começa a bater ali, mas tem que ter aquela pessoa que dá aquele tom. Então o Leandro foi me dando ideias, ô Ulisses, melhor isso aqui e tal, a capa foi ideia minha, a frase, mas aí depois como que vou finalizar essa frase, como que eu vou fazer o lançamento do livro? Então o Leandro ele me deu um norte e esse norte me animou, esse norte trouxe mais leveza através da editora Kelps. Ele me entregou esse livro aqui pronto, ainda me apoiou no lançamento, através dele através do Leandro Almeida, nós fizemos um lançamento na Academia Goiânia de Letras, no mês de aniversário, foi sucesso. Né? Outra coisa também, eu tive a ideia de colocar patrocinadores no livro. Então, o custo desse livro ele foi pago pelos patrocinadores e o custo dos eventos também pelo patrocínio. Então, somente no lançamento, eu devo ter vendido uns 70 livros a R$ 100, porque o Leandro, ele trouxe também algo inédito. Esse livro aqui em audiobook, e-book, certo? E o livro físico. Então, eu vendo 3 em 1. Colocou na Amazon, colocou no Eduz, eu vendo pelas plataformas. Então, assim, isso tudo trouxe força, né? Trouxe estrutura para eu poder alavancar. E só no lançamento, em Goiânia, eu vendi uns 70 livros. Logo em seguida, eu fui fazer um lançamento junto com o Rafael Medeiros em São Paulo. Lá eu vendi mais uns 45 livros, né? E diariamente agora eu tenho pontos de vendas, onde que eu deixo meus livros com algumas pessoas e sempre durante a semana tem livro sendo comercializado e eu ando sempre com livro. Eu não perco tempo. Enquanto a Ulisses. pessoa não leva... Eu já vendi um livro no elevador em 2 minutos. Aham. Anunciando para a pessoa lá em São Paulo, anunciando e tal, como é que tá aqui o capítulo. Pá. Ela gostou tanto do livro que depois ela emocionou e mandou até um depoimento. Então você tem que ter essa energia, essa dinâmica. E, pessoal, é sensacional você ter um livro escrito. Ser escritor é sensacional. Ulisses, eu quero trazer aqui uma grande dificuldade que eu ouço de vários autores. Graças a Deus eu não ouço isso de você, porque você está sempre em movimento, né? Mas uma dica de ouro, porque a gente, quando ouve você falar, parece que a nossa cabeça até expande, porque a gente, tradicionalmente, a gente pensa na venda do livro, na livraria. Tem que ser na livraria. Ou em algum evento, ou esperar com que a editora ou alguém faça essa divulgação por você, tá? Mas a livraria existe. É importante o livro estar na livraria, sim, mas existe um porém. Porque vocês estão vendo aqui essa estante aqui, né? Por exemplo, está cheio de livros. O máximo, a não ser que você faça um lançamento lá, o seu livro vai estar sendo divulgado assim, ó. Vai ver só a lombada. Porque não tem espaço para todo mundo. Aí você imagina, uma pessoa entrar numa livraria ao acaso, tem milhares de livros, quantas pessoas vão conseguir encontrar seu livro dentro da livraria? Você não consegue, numa visita, visitar todas as seções de uma livraria. Vai ser pessoas interessadas naquele assunto, naquela expectativa. Então, assim, é uma venda passiva. Vender, vende, Você mas a quer, maior parte você quer das uma dica? vendas é a Você quer venda uma que o dica autor de ouro faz. Aí eu agora? quero que você fala como que o Não, você quer autor uma dica de sai ouro? e entra em movimento. Para você que trabalha com vendas, tá vendo que não só serve para livros, não. Por isso que a minha mentoria, o meu livro, te leva você a pensar nisso. Você sabe qual que é o produto mais vendido do mundo? Escreve aí. O que você acha? Qual que é o produto mais vendido do mundo? Eu ouvi isso num treinamento, foi assim um tapa. O produto mais vendido do mundo é o produto mais prospectado.
Uau! Isso muda o jogo. Se você tem prospecção, você tem venda. Se você prospectar, você tem venda. O que o Leandro falou aí, um livro em si na prateleira, ele não vai ser vendido. Mas se você ficar ao lado do livro, falando do livro, colocando um banner, eu fiz 4 banners. Quando eu vou para qualquer lugar, eu tenho aqueles banners tipo aranha, né? Desmontável. Aquele banner Montados, desmontável e montados. automontável, né? Isso. Eu estou em Uberlândia, eu vou estar possivelmente em algumas empresas. Eu levo esse banner, fico lá durante umas 4 horas, prospectando os funcionários, dando autógrafo. Quando eu vejo, eu vendi 5 livros, 6 livros. Aí tem umas pessoas que falam assim também: livro não dá dinheiro. Não, pera um pouquinho. Aí eu volto a pergunta para você: o que é dar dinheiro para você? O que é dinheiro para você? Tá vendo só como que a gente só pensa no boi? Só fica A pensando em milhões. vaca, eu gosto de É, parece complementar, a que. vaca dá leite. Pois A é, vaca não dá leite também, não, né? isso. Você tem que tirar o leite. Exatamente. Gente, eu falo para vocês: eu rodei o Brasil todo o ano passado. Todo. Só não fui muito no Nordeste. Eu fui em Alphaville, São Paulo. Tive conexões com o Leandro através. Eu pude estar presente em vários negócios. Tenho contato com vários comerciantes. Meu irmão mesmo é um grande comerciante hoje da área de colchões. Pelo Leandro aí, tudo. Eu tenho rodado o Brasil todo, as principais feiras comerciais do agronegócio. Todo ramo tem aquele que está ganhando dinheiro e aquele que não está. E a gente percebe o seguinte: o que está ganhando dinheiro é aquele que prospecta, aquele que busca novidades, aquele que movimenta. Mas vamos voltar no livro. Talvez você está pensando em escrever um livro para ganhar milhões. Mas deixa eu te fazer uma conta. Uma pessoa, várias pessoas não falaram isso. Ah, livro não dá dinheiro, só dá dor de cabeça, essa energia toda que você faz. Vou fazer uma conta aqui, fulano. Falei para ele. Ele mexe com imóveis de aluguel. Eu tinha acabado de comprar um imóvel de 300 mil para alugar por 1.500. Eu falei, ó, você investiu 300 mil para ganhar 1.500, não é? Eu investi bem menos, uma fração aí, com a mentoria e tudo, eu vou em torno de 5 a 7 mil para rodar esses livros. E hoje eu vendo por semana 10 livros. Ganho R$ 1.000. 1.000 vezes 4 dá 4.000. Ah, mas então, pera um pouquinho. Você teve que investir 300 para tirar 1.500. Eu investi menos de 10 mil e estou tirando 4. Relativamente, qual que é o melhor negócio? Nossa, mas a pessoa ficou tão sem graça. A pessoa pensou assim, pensou. Falei, nossa, Ulisses, mas que visão? Essa é a visão. Então, talvez você Ulisses, está esperando. Olha só, se você. R$ 500 não faz falta no final do mês? R$ 1.000 não faz falta no final do mês? Você vender 10 livros, você tem R$ 500 a mais no bolso. E você vende como? Não parando basicamente para vender o livro, mas você vende no balcão, você vende conversando com as pessoas, você pode vender no seu dia a dia, você está num restaurante, uma pessoa puxou papo, você vende. Compreende? Quando eu vou comprar alguma coisa, eu já vendo o livro. Interessante, por exemplo, a conexão desse livro. Esse óculos que eu uso aqui, ó. Agradeço demais o patrocínio que eu tenho. Já tem patrocinadores já, o Mania Santa. Por quê? Olha a dificuldade que eu tenho para escrever um livro. Eu enxergo dessa forma. Para eu escrever, eu tenho que ficar pertinho da luz e a claridade do celular me cega os olhos mais ainda. E eu não parei, eu fui atrás. Compreende? A luz também, ela me prejudica um pouquinho a iluminação do dia a dia, a desgaste. Mas eu não parei. Esses óculos aqui me ajudaram demais, esses filtros específicos. Mas o que eu quero falar para você, que você tem que pensar, você quer alcançar grande, então você tem que começar pequeno. Você quer correr uma grande maratona, você tem que dar o primeiro passo, ser simples, passo a passo, você vai chegar aonde você quer. Pessoal, é maravilhoso escrever um livro. É Ulisses, maravilhoso você ir para um evento. Semana que vem, daqui 2 semanas, por exemplo, eu tenho uma amiga, uma prima que tem uma clínica de fisioterapia, de pilates, né?
a Léo, né, a Solo Pilates lá no setor marista. Uma coisa que eu conto, uma coisa que eu falo é o como, uma coisa que eu gosto de ser é verdadeiro, né? Te mostrar o como você faz. Eu tenho um cabeleireiro, primos cabeleireiro, que cuida do meu visual. Eu tenho também uma lanchonete chamada Biscoito Pereira em Goiânia. Aí eu vou fazendo agendas. Que dia que é o maior movimento, por exemplo? O maior movimento é sábado, onde corta o cabelo. Então eu vou tirar um sábado e ficar lá com um banner, pedir licença o pessoal, vou prospectando, vou ficar o dia todo lá. Levo um lanchinho, vendo 10, 15 livros. Vou lá na academia, né, da minha prima, levo um banner, faz um dia lá de autógrafo, um dia ou dois, ou uma semana. E aquilo lá também, e essa prospecção me traz também novos negócios, porque como eu vendo consórcio, então eu tenho que ter o quê? Novos leads. Para eu ter novos leads, eu preciso o quê? Ter novas amizades, ter novas conexões. Você está vendo que Hein, você vai... Ulisses? Não, Só- e o terceiro? É o propósito, é a alegria. É bom fazer isso. Você conversa com as pessoas, você ativa a motivação. Quantas pessoas já fomos despertadas pelo meu livro? Eu tenho um morador, um vizinho lá no condomínio Topázio, que eu emprestei o livro para ele primeiro, para ele poder ver se o livro estava bom e tal. 2 horas depois, ele apareceu num apartamento chorando. Falei assim, nossa, quem lê esse livro? Quem lê esse livro? Não é porque é o meu livro, não, mas quem lê esse testemunho, o livro, né, o capítulo 7, da dor silenciosa da mulher, que foi escrito pela minha esposa, não sai a mesma pessoa. É isso aí. Ulisses, então você trouxe aqui alguns dados concretos do que acontece, né? Se você vender 10 livros a R$ 100, R$ 1.000 por semana. R$ 1.000. R$ 4.000 por mês. Apenas 10 livros na semana. Então, assim, é uma quantidade pequena em comparação a alguém que está comprando um imóvel de R$ 300.000 para ter uma renda de 1.500. Então, assim, há um disparate de investimento muito grande. E, além disso, beleza, mas 4.000 não vai deixar ninguém rico. Não, não vai. O grande lance do livro são as oportunidades e as portas que ele abre. E aí eu vou trazer aqui algumas delas que o Ulisses Leandro, já ó, cansou. só uma pausa aqui de 30 segundos. R$ 4.000 não deixa nenhum rico, mas você sabe quanto que é uma parcela de 1 milhão de consórcio? 3.200. Não deixa rico, deixa milionário, né, Ulisses? Aí você pega e multiplica. Você não tem como, mas aí é outra dica. Você tem que pegar o dinheiro e canalizar para um objetivo. Porque senão você fica Isso, gastando esse dinheiro e você não vai ver. Hoje eu tenho. fraciona. Hoje parte desse dinheiro eu tenho guardado para rodar uma nova edição desse livro e para fazer outro livro. Eu guardei parte desse dinheiro. Tá, E parte beleza. desse dinheiro também eu usufruí. Eu fiz várias viagens com a minha esposa no ano passado através de livros. Uhum. Olha só. Então, esse é um aspecto. E agora, as oportunidades que o livro te abre, ok? Então, o Ulisses, ele pede um espaço para fazer o lançamento do livro em feiras, eventos, na academia, na clínica odontológica, na clínica dos olhos, onde ele faz tratamento. E o livro ele é um bem cultural, então ele tem portas abertas, né? As pessoas acolhem, pode vir lançar o livro. Só que ele tem também uma metodologia de captação de clientes para o negócio principal dele, para os E consórcios. Então, assim, está trazendo um fluxo. Vamos dizer, de 10 pessoas que comprar livro, 20 pessoas, 50 pessoas que comprar o livro, uma pessoa comprar o consórcio, ele já transforma esses 4.000 no mês, às vezes em 20, 30, 40, 50 mil reais a mais que entrou no bolso dele, uma forma de captação de clientes. isso. E aí, só para complementar, para contextualizar, mas eu escrevo na área da educação, eu escrevo na área, eu sou consultor de negócios. Então, você vai estar fazendo captação de clientes para você em outros mercados, em outras formas. Você está criando um relacionamento com as pessoas. E nisso você faz Relacionamento. parcerias. Se alguém lembra, Olha, tem o Ulisses, que é escritor, chama ele para dar uma palestra lá no seu evento, ou lá na sua empresa, porque ele faz esse movimento e tal. Então, ele gera
uma série de conexões, uma série de Não, aprendizados também para ele, que vai virando bagagem para o eu, próximo eu, livro. eu entreguei um treinamento esses dias para uma concessionária que os vendedores ficaram ativados e motivados para vender, né? Porque é o seguinte, o meu conteúdo é um conteúdo assim que realmente traz essa vontade, essa garra, essa resiliência, né? Nas pessoas. Onde eu passo, a gente entrega uma palestra, a gente fala do contexto ali, algumas escolas, já fui em várias escolas, já fui em várias empresas, já fui em eventos, claro, se você quiser, aí a minha agenda está aberta para palestra, eu tenho 2 ou 3 palestras já agendadas aqui em Uberlândia já, e várias visitas no meu negócio como consórcio e também na prospecção do livro, né? Mas é importante você falou algo aí, Leandro, olha só, o que eu quero, uma das coisas que eu quero frisar aqui, a importância de você conectar com pessoas certas na sua vida. Olha, a ambiência e pessoas te levam a você evoluir. Por exemplo, tudo começou uma conexão muito forte com a doutora Érica Freitas. A doutora Érica Freitas é uma das melhores oftalmologistas do Brasil, uma pessoa conceituadíssima, está em Goiânia. Ela é especialista em baixa visão. Por que eu falo muito dela? Porque ela me dá uma motivação, um gás de vida, porque a própria vida dela é uma história de superação. Ela é casada com o doutor Tadeu, que os dois foram meus clientes, são meus clientes. Contemplamos um super carro elétrico para eles compraram através do consórcio. Olha só. Mas o seguinte, olha só, a doutora Érica sempre me falou essa frase, Ulisses, pega esse momento da sua vida e faz um novo propósito. Faz do limão a limonada. Eu falei assim, nossa, é mesmo. E com as pessoas, com o Leandro Almeida, com Rafael Medeiros, com Joana Kess, né, com outras pessoas também que eu fui conectando. Através do Leandro, ele foi me conectando para outras pessoas, e outras pessoas vão conectando para outras pessoas. Através do Leandro, eu fui 2 vezes a São Paulo e comecei a ir mais em Alphaville, só para você ter ideia. E o ano passado eu já fui 3 vezes em Alphaville com o Leandro, porque ele me abriu portas. E hoje na Vila Olímpia, onde que o Leandro me levou pela primeira vez, tem um escritório de consórcio onde eu fiz parceria. Você está percebendo que foi através do livro. Foi através do livro. E foi através de pessoas. Você conectar com pessoas certas, estar em mentorias, sabe? Isso te dá um up. Se você ficar sozinho, você é presa fácil. E outra coisa, uma frase que eu falo sempre na minha vida. Se você desistir, você sabe onde você vai ficar. Mas se você continuar, eu quero ver onde você vai parar. Hoje eu tenho um sonho, por exemplo, de traduzir esse livro em inglês e espanhol. E está em andamento. E vamos fazer para 2020, para o final do ano, um lançamento em inglês e um lançamento também em espanhol. E esse livro aqui tem audiobook. Quantos Ubers hoje estão ouvindo meu audiobook e se emocionando? Eu mando esse audiobook de presente para outros, e outros mandam presente para outros, e a pessoa quer me conhecer pessoalmente, e né, acaba aí uma conexão de amizade e acaba também comprando o livro. Então, assim, pessoal, é maravilhoso, mas conecte com pessoas certas, cuide do seu ambiente e tenha bons hábitos que você vai avançar. Ulisses, eu tenho um recado aqui para dar para o pessoal que está nos assistindo, que vai Certo. acontecer no próximo dia 24, terça-feira, um evento para autores e futuros autores que estão buscando exatamente isso: ferramentas, instrumentos para vender o seu livro, como fazer a venda do seu livro e também como se organizar para escrever e publicar também. Então, seria para escrever, publicar e vender o seu livro. Então, eu vou trazer um mapa, vai ser um workshop que vai acontecer de forma online, gratuito, chamado O Mapa da Escrita à Publicação. Então, Boa. assim, é um workshop online, vai acontecer via Zoom, a gente vai se encontrar numa sala e eu vou, tipo, literalmente, assim, o Waze, né? Hoje a gente está tão acostumado com o Waze, é o mapa, o passo a passo que você tem que seguir para conseguir realizar isso na sua carreira literária. E para Bom você demais, Leandro. receber o Parabéns, viu? convite, digita MAP, que é a sigla, né? O Mapa da Escrita à Publicação. Nos comentários, que eu vou te mandar esse link aí no seu direct. Você vai lá no Boa. site, depois que terminar a live, e faça a sua inscrição. Quem digitar aí MAP vai receber
esse link aí diretamente, poder se inscrever. E a gente se vê na terça-feira e a gente vai poder falar sobre o seu livro, sobre sua obra e o passo a passo que você tem que seguir para conseguir Vamos. realizar Eu esse quero sonho também e se convidar tornar o você. próximo Ulisses. Eu quero convidar você a me seguir nas redes sociais. Hoje eu tenho duas redes sociais. As pessoas brincam comigo. Eu tenho uma rede social para o livro Visão Ampliada, onde que eu compartilho mais mensagens motivacionais, ativação para motivação. E eu tenho um Instagram também. Esse Instagram que nós estamos aqui é Ulisses Bor. Ulisses Bor, com U, né? U-L-I-2-S, Ulisses Bor. E tem o Instagram Ulisses Borges Agro, onde que eu posto mais dicas, vídeos e o contexto de negócio com consórcio. Você que quer comprar um livro e adquirir, pode entrar em contato comigo, manda um direct. Você quer agendar a palestra, manda um direct, a gente negocia, a gente vai atender todo o Brasil, né? E você que sente a necessidade de conhecer mais sobre o consórcio, já teve uma mais experiência com o consórcio, é a sua chance também de entrar em contato comigo. E também você que quer multiplicar suas finanças, comprar um carro novo, comprar um imóvel, saber mais, você já é escritor, você quer bater um papo comigo, algumas outras dicas, eu estou super aberto, pode entrar em contato, mandar um oi através do Instagram, tem meu WhatsApp lá também, fique à vontade, nós estamos aqui para apoiar e ver outras pessoas a crescerem, né? Um outro ponto aqui, galera, dá trabalho? Dá. Esse movimento. Não é fácil. Sim, não é fácil você fazer um evento, um livro. Eu vou em várias igrejas, dou meu testemunho, no final lá, tenho que carregar os livros, tenho que carregar os banners. Tudo bem, tem que montar, tem esses fatores, tem os bastidores. Mas é muito gratificante. Porque a vida está tão corrida, a vida nos pressiona tanto, né? Que o dinheiro é muito importante na nossa vida. Eu gosto de prosperar, gosto de avançar, incentivo as pessoas, mas a gente não pode ficar só preso a valores materiais. Eu acho que muito mais, né? Quando você compartilha uma live, quando você compartilha um conteúdo, quando você compartilha uma página de livro, você está assim semeando, você está multiplicando. E outra coisa, nada vai saturar. Ah, mas eu vou escrever um livro e já tem livro demais. Não, mas não tem o seu. Compreende? Ah, eu não vou fazer uma live, não, porque tá batido, mas não tem a sua. Eu não vou gravar um vídeo, não, porque já tem mensagem demais, mas não tem o seu, não tem a sua história. Cada um tem um pão para compartilhar. Se você ficar parado, você está retendo esse pão. Quando você multiplica, quando você reparte, olha essa frase, quando você reparte é que você multiplica. Deus abençoe a sua vida. É isso aí, Ulisses. Aí aqui, ó, cliquem aqui nessa setinha que tem aqui bem em cima, que vai ter, se você não estiver seguindo a gente, vai ter a opção para você nos seguir. Então já é Show, a grande oportunidade aí de começar a nos seguir e começar a acessar mais esses conteúdos que nós compartilhamos aqui. Porque a show de venda do bola. livro, ela é uma arte. E o que o Ulisses falou, é trabalhoso, me diga alguma coisa na vida que não dá um trabalho. Eu quero começar um novo negócio, uma padaria. É trabalhoso. Você tem que acordar de madrugada, Ah, contratar os funcionários, fazer tudo. E olha o ponto só um aqui. minutinho. Enquanto isso, o livro, ele também tem seus aspectos, tem seus benefícios, tem as suas dificuldades, mas com certeza os benefícios são muito maiores quando você colhe do que as dificuldades que você passa aí nesse processo. Exatamente. Só que tem um detalhe também, né, Leandro? O livro é um ganho residual. Hum, Pessoal, olha só, você que investe em imóveis e aluguel é sensacional. Investir em imóveis e aluguel. Tá? Eu não quis desmerecer isso, não, porque o imóvel também, eu tenho imóveis de aluguel, é um ganho residual. Mas tudo aquilo que você faz residual, ou seja, o que é residual? Você trabalha só uma vez, dá trabalho só uma vez, e depois você ganha recorrente. Entendeu? Olha só. Então, o livro é um ganho residual recorrente. E Ulisses, para um autor que está, vamos dizer, estagnado, você daria alguma dica aqui, 3 passos para ele fazer, vamos dizer, sair dessa live aqui e colocar em prática
já no dia de hoje ainda, vamos dizer que fosse você essa pessoa que está Então, parada, vou começar hoje, num sábado. O que isso, eu eu acho que posso nós fazer temos. num sábado para começar a me movimentar? Então, eu acho que nós temos três tipos de pessoas, né? Que poderíamos falar para elas rapidamente. Primeiro, aquela pessoa que nunca escreveu nada. Para essa pessoa que nunca escreveu nada, qual que é a primeira dica que eu tenho que dar? Comece a escrever algo que você olha só. O que você cita três coisas hoje. Escreve três coisas que você ia ensinar gratuitamente. Começa por aí. O que você. Ah, eu vou ensinar receitas. Bacana, você tem 70 anos, mas talvez você tenha uma receita de pão de queijo fantástica. Conta a história da receita de pão de queijo, como você aprendeu, como que é fazer um pão de queijo. Compreende? Ah, eu compartilharia a minha história um pouco, a minha dor que eu venci. Compartilha. O que você compartilharia de graça? Gratuito. Esse é o caminho. E começa a escrever. Depois você vai ver os temas, depois você vai fatiar em capítulos, mas só escreva. Segundo, pessoas que já participaram de livro de coautoria. Você já deu o primeiro passo e você parou. Então, retomar, talvez aquele capítulo de coautoria, se você pegar ele e com o Leandro aí, você vai ter ideia do livro. Sensacional. Por que você parou? Não pode parar, tem que dar sequência. O segredo da vida é fazer um pouquinho de cada vez e não parar. Então comece hoje a reescrever, a reescrita. E você, terceiro, você que é já escritor e deixou o livro um pouquinho na gaveta, tira da gaveta. Tira agora. Faça um movimento de um livro por dia, vender um livro por dia, de falar, pelo menos, o seu livro para as pessoas. Fala assim, não, eu vou conversar com 10 pessoas hoje sobre o meu livro. Conversar, né? Então, eu acho que essa é a dica aí, ou seja, começar a fazer, ter ritmo e não parar. É isso aí, Ulisses. Eu quero fazer a leitura aqui de alguns comentários que foram deixados aqui. Mas olha só, o Rogério. Leandro, eu tenho um projeto de publicar um livro no fim deste ano. É um livro de sonetos com imagens de IA. Muito bem, um livro de poesias que o Rogério está Boa, escrevendo. Mas você boa. não precisa esperar o final do ano para publicar esse livro. Você antecipa isso o máximo possível, porque o ano passa muito rápido, né? Mas daí tem que ver dependendo do estágio que estiver. Mas é uma grande opção. Parabéns aí, Rogério. O Robert, já tive muitos sabotadores de sonhos à minha volta, dizendo que isso não iria dar certo. O Robert também é nosso mentorado, já é autor de 6 livros e está indo para o 7º livro. Um guerreiro aí. Olha só, a Boa. Lucilília, que também é mentorada nossa, manda as informações. O Rafael Camargo, além do ganho mental, como? A gente falou dos benefícios ali, né? O orgulho, a satisfação e a sensação de eternizar algo. Exatamente. Eu falo que eu não trabalho mais com autores, eu trabalho com imortais, porque o livro tem esse poder de nos imortalizar. E o Robert... A Roberta, tem assim, a Roberta Paulo Coelho, falou, já Robert, tive é muitos Robert. sabotadores de sonhos. Robert, Isso. desculpa aí, Robert. Robert, já tive muitos sabotadores de sonhos na minha vida, né? Dizendo que isso não ia dar certo. Continue. Bora, vamos para juntos. O Robert é que eu falei, tem 6 livros e já está indo para o 7º livro. Nossa, ele é um cara fantástico aí. Pois é. Ele tem já uma história aí. E no final aqui ele falou, ó, por meio de uma edição literária, fica marcado o nome do autor da obra na cidade, estado e nacional, com um convívio social. Exatamente, o livro ele te abre portas e oportunidades. Então, para a gente finalizar aqui, reforçar o convite, digita MEP aqui nos comentários que eu vou te encaminhar o link para você se inscrever no workshop O Mapa da Escrita Publicação. E esse workshop é gratuito. Eu quero te ver lá, porque eu quero ver o seu livro ainda lançado. Eu quero participar do lançamento do seu livro em breve, como eu participei do lançamento do livro do
do Ulisses aqui, que foi um sucesso. Exatamente. Galera, e E tem um cara que é sensacional, esse Leandro Almeida, viu? Você tem que conhecer a editora, ir lá, tomar um café com ele, trocar uma ideia. Não deixa no papel, não. Não deixa na gaveta, não. Esse cara é um dos melhores mentores para você escrever livro do Brasil. Ele movimenta, tá atrás, te apoia do início ao fim. Então, é uma equipe maravilhosa lá. Eu super indico e vamos juntos. obrigado, Ulisses, mais uma vez. Eu agradeço a todos que participaram aqui até o final. E amanhã, continuando a Rota Map, nós teremos mais uma live. Eu vou compartilhar aqui daqui a pouco com vocês sobre toda essa jornada da sua carreira literária, da sua jornada como autor. Show, Então, aqui é um momento de crescimento e desenvolvimento de você como autor e como escritor também. show de bola. Um grande abraço, Ulisses. Até Um grande breve. abraço. Valeu. Deus abençoe.